Olá! Buenas noches, boa noite a todos. Me senti. Engraçada também não é, né? A gente fala muito essa expressão. É engraçado quando a gente quer dizer sobre algo que chama a nossa atenção. A gente usa de uma forma não muito consciente, né, as palavras e os bordões da língua portuguesa. Então, não que seja engraçado, e eu ia dizer que a expressão comum é a gente falar, eu me senti na obrigação de, e quando a gente fala essa expressão, a gente está dizendo que a gente está fazendo algo obrigados, né? Então, não é isso, mas para dizer que eu fiquei sentindo, né, esses dias depois do nosso último encontro, da nossa live com o tema das mães narcisistas, que não deu tempo de terminar. Eu prometi para vocês que eu faria uma parte 2. Vamos ver se nessa segunda live é suficiente, se a gente vai ter tempo suficiente para destrinchar e abordar todo o resto de conteúdo que faltou sobre esse tema, que é um tema vasto, é um tema profundo, é um tema delicado. Cada pontinho que a gente traz abre aí, né, gestalts, insights, cada ponto desse tema é realmente um portal que se abre, e que bom. Eu tenho dito que a gente realmente, até com o ingresso aí da mudança dos nodos, né? O ingresso do nó do norte em Gêmeos vai ficar realmente muito presente e latente pelos próximos 2 anos a necessidade da gente realizar as curas que precisam acontecer, que são necessárias nos nossos núcleos ancestrais para a gente poder ir para frente, para o futuro. E se a gente não falar, se a gente continuar tocando a vida no automático, como a gente fazia antes, ou rejeitando a fala, né, ou até denegrindo, trazendo uma crença de que é coisa de louco, né, se a gente não der a devida atenção aí para os processos terapêuticos, os processos de autoescuta e de fala, né, e entender a palavra como uma medicina, como uma fonte e ferramenta de cura, a gente só vai perpetuar aí os padrões e emaranhados tóxicos, nocivos e kármicos. Então, como que vocês estão aí nesse Dia das Mães? Eu sei que para muita gente é bem legal, é bem divertido, é bem alto astral, é bem nutridor, é bem nutritivo, né? Mas para muita gente é um dia sofrido, para muita gente é um dia de luto, para muita gente é um dia de dor. E um luto e uma dor que se perpetua por todos os outros dias da vida, né? Porque quem realmente tá com essa ferida aberta com a mãe, com o pai, não tem uma vida de paz, né? Não tem uma vida feliz, não tem uma vida de sucesso, entendendo sucesso, como até o Bert Hellinger diz, das constelações. O sucesso não significa você ter dinheiro na conta, status, um carro zero na garagem, um apartamento e uma família doriana. Sucesso é você ter harmonia nas suas relações, você ter saúde na sua vida financeira, é você conquistar os seus objetivos e sonhos, é a paz, né? A paz e a harmonia, isso é sucesso. Então, para muitas pessoas hoje é um dia de encarar esse fracasso, né? E ressignificar o fracasso também, olhar para a origem, da onde vem, então, por que o meu eu aqui agora, o meu presente, a minha realidade, tá me trazendo esse nível de insatisfação que agora, supostamente com a quarentena, ninguém mais tá tendo tantos subterfúgios, tantos escapes e fugas para se anestesiar, e tá tendo que olhar, né? A gente tá tendo que olhar, caramba, onde tá
doendo, onde eu não posso aqui mais me distrair, onde eu preciso olhar para esse trauma, para essa ferida, para essa dor, e a partir desse olhar ressignificar a visão, ampliar e conseguir então, através da compreensão, integração, curar indo para frente, né? Mas a gente não segue em frente na vida enquanto a gente não olha e se apazigua com o passado. E muitos de nós podemos estar nesse momento olhando e, por um lado, se a gente ainda não conseguiu ir para frente, né? Porque pode ter também, o que pode acontecer é muitas pessoas acharem que estão indo para frente, mas na verdade elas estão retroalimentando os padrões e estão no automático. Ou elas não querem ver, estão em negação total, ou elas estão fingindo, colocando uma máscara, né? Mostrando para a família, para o mundo que tá tudo bem, que tá tudo legal, mas lá na intimidade, no seu núcleo interno, sabe que não tá tudo bem. Então são as máscaras, os eus idealizados, né? A dificuldade de se vulnerabilizar e falar, caramba, poxa, não tá tão legal assim, né? Eu vou ter que olhar para isso, porque demanda coragem, humildade, desprendimento, mudança, né? E a maioria das pessoas prefere ficar no lugar comum, no lugar da falsa zona de conforto, no lugar do anestesiamento. Bom, o que pode acontecer também é você olhar para esse fracasso, e se você se identificar com esse fracasso, você não vai para lugar nenhum, porque você vai ficar se identificado com a vítima, né? Com a culpa. E aí, vítima, culpa não leva ninguém a lugar nenhum. Então, olha para o fracasso, fortalece, né? Nutre aí a sua luz, a sua parte luminosa para você dar conta de olhar os erros, as falhas, os fracassos e acolher, nutre o seu feminino também para acolher, o que é muito difícil para quem não recebeu o acolhimento desse feminino, né? Provavelmente oriundos aí de pais e mães com o feminino machucado. Então a gente só dá o que a gente tem. Então quem não recebeu tem que aprender a dar para si mesmo de um novo lugar. O que é altamente difícil, porque é uma construção no escuro, né? Mas se você consegue olhar para esse fracasso sem se identificar e se congelar e paralisar nessa vítima, você ressignifica a sua história, exatamente nesse lugar de entendimento que o suposto fracasso é uma passagem da sua biografia, do seu processo, da sua história, que faz parte da aceitação que as coisas não são ideais e perfeitas da forma como você espera, gostaria de ser. E que você não consegue, nesse momento, na sua jornada consciencial evolutiva, perdoar, aceitar, liberar o que quer que tenha te magoado, que esteja aí num rancor, que esteja numa cristalização, onde você não está conseguindo deixar os seus sentimentos e emoções fluírem, né? Então vamos lá para a gente conseguir tentar aí fechar esse tema hoje. Então toda a minha empatia e toda a minha solidariedade a vocês que estão vivendo um dia difícil hoje, que não é um dia alegre, feliz, que é um dia de olhar, sentir, encarar e acolher aí dores profundas relacionadas à maternidade, né? Porque nem todos nós, embora a gente precise sim honrar a vida que a gente recebeu, mas nem todos nós tivemos uma mãe que nos deu amor incondicional, que nos aceitou incondicionalmente, que nos amou incondicionalmente, que nos protegeu, que nos cuidou, e é exatamente esse o tema que a gente está abordando, né? A coragem de expressar esse assunto velado na sociedade, desmistificar esse tabu da sacralidade da maternidade, né? Então a mãe revestida nesse papel, nessa chancela, nessa tutela, nessa autoridade de mãe, ela abusa da sua própria autoridade e promove um autoritarismo abusivo que
se distorce aí em amores tóxicos, nocivos, codependentes para todas as áreas da vida. Então vamos continuar, eu vou passando aqui tópico por tópico para que você possa verificar, identificar, checar se algum desses tópicos faz parte da sua realidade, fez parte da sua história e da sua biografia, porque só quando a gente olha e reconhece, a gente toma compreensão e pode mudar. Para quem não pegou a parte 1, tá lá no canal do YouTube o vídeo, tá bom? Então, o próximo item é que essa mãe narcisista, ela não admite responsabilidade pelo que acontece de ruim. É a vítima, né? Ela é intolerante, não aceita erros, ela está sempre à procura de bodes expiatórios para carregar o ônus das suas próprias falhas. Quem não corresponde às próprias e suas expectativas perfeccionistas, idealistas, irracionais, ela arranja um pretexto para culpar a sua suposta falta de sorte, tá? A mãe narcisista, entendendo aqui, quando eu falo mãe narcisista, eu tô falando de um feminino narcísico. Feminino existe em homens e mulheres, é a energia yin, a polaridade yin. Então pode ser que o que eu esteja falando para você, você identifique no comportamento do seu pai também, né? Porque dentro dele, ele pode ter um feminino e uma mãe narcisista, tá? Então, essa mãe, esse feminino narcisista não admite sua culpabilidade, mesmo quando ela arruína relacionamentos por meio da sua atitude intransigente, com seus humores insuportáveis e exigências descabidas. Ela nunca admite causar mal algum a quem quer que seja. Os relacionamentos são marcados por abusos, brigas, desentendimentos e certamente essas brigas, abusos e desentendimentos não foram causados por ela, né? E ela se utiliza da sua influência maligna e egoísta. É um tema muito forte, é um tema muito pesado, né? Mas que acontece mais usualmente do que parece, é que as pessoas não falam sobre isso, mas alguém tem que fazer esse trabalho, né? Então, a mãe narcisista não cumpre o que promete, ela é desonesta, ela diz o que os outros querem ouvir somente com o intuito de se auto-expressar e de se auto-preservar. Ela não tem interesse algum em se sacrificar pelo próximo. Ela nega ter prometido o que ela prometeu só para atender aos desejos e vontades narcísicos dela, inclusive de ter você ali, né, fazendo o que ela quer que você faça, e depois ela mente na cara de pau. Imagina, eu não prometi nada disso, você tá imaginando, porque ela nunca assume o que ela diz, o que ela faz não tem coerência, não tem impecabilidade, não tem integridade, não tem ética. Ela não pede desculpas quando ela magoa alguém. Por quê? Porque a mãe narcisista é egoísta, prepotente, arrogante, ela não estabelece empatia, ela não faz conexão com o outro, ela só enxerga o mundo através do umbigo da perspectiva do olhar dela, porque se ela perde esse lugar de ser o centro das atenções, ela deixa de ser narcisista. Ela monopoliza recursos financeiros, recusa acesso ou participação nas decisões referentes a gastos e investimentos e às vezes se apropria totalmente dos recursos disponíveis, não só dela, como dos demais integrantes da família. É a famosa eu decido o que eu vou fazer com o dinheiro de todos. Eu decido o que é melhor para todo mundo. Eu decido e eu vou fazer com o dinheiro de todo mundo, o meu, inclusive,
para o bem comum. Só que esse bem comum não existe, porque o que ela entende como bem comum é o que ela enxerga sobre as lentes, perspectivas e o olhar distorcido dela, a partir das necessidades e desejos egóicos dela, porque ela não consegue enxergar o outro. Ela normaliza o sentimento e o sofrimento alheio, assim como a alegria alheia. A sua vida é um grande drama. A filha da mãe narcisista questiona, olha que loucura, olha onde chega. A filha da mãe narcisista questiona a sua própria sanidade mental e o mérito da sua miséria pessoal, como se ela não fosse digna de seus próprios sentimentos. Porque é isso que uma mãe narcisista ou um narcisista, né, alguém que tem o comportamento narcisista faz. Desconsidera totalmente e ainda deturpa o seu sentimento, o seu questionamento, porque ela vive, né, de manipulação e chantagem. Então, ela desconsidera e deturpa qualquer questionamento. Se você questionar a autoridade, o comportamento narcísico dela, ela vai distorcer, porque um dos outros pontos que, se der tempo, a gente fala hoje, é ela denigre a sua imagem. É o famoso que a gente vê também aí no mundo machista, patriarcal, da mulher que questiona o homem e o homem diz, ela é louca, ela é dramática. É o primeiro argumento. Ele não, né, o machista, o comportamento machista derivado aí da herança patriarcal, ele não olha nos olhos e ele não estabelece um diálogo, ele reage, ele tá no modo reativo. E a primeira reatividade é desconsiderar a fala, o argumento, o questionamento do outro, denegrindo a sua imagem. Ou é aquele que fala mais alto, né, que impõe porque se sente ameaçado. Então, ela faz esses comportamentos serem tão usuais e acaba banalizando, né, o outro ponto, a filha que está do outro lado da balança, que ela, a filha, passa a questionar a própria sanidade mental, né, e o mérito da sua miséria pessoal, como se ela não fosse digna dos seus próprios sentimentos. Ela começa a desvalidar e desconsiderar o seu próprio instinto natural, selvagem, psíquico de sobrevivência frente a esse ser abusador que a humilha, que a inferioriza, que a castra, que desconsidera, anula, negligencia as suas necessidades. E ela começa a questionar quais são as necessidades dela e aceitar menos do que merece e questionar ainda a sua própria sanidade mental, porque no momento em que ela questiona, o que ela recebe de volta no lugar de vulnerabilidade é uma contradição do que ela mesma disse, não por ela mesma, mas pelo eu narcísico. É uma loucura, é uma grande loucura mesmo. A mãe narcisista, ou o narcisista, é hostil. O que é hostil? O que é hostilidade, um comportamento hostil? É um comportamento agressivo, gratuitamente, é um comportamento ameaçador. E isso acontece porque a própria pessoa se sente ameaçada, porque no fundo, já conversamos isso na primeira parte, né? Um eu narcísico, uma mãe narcisista, é uma pessoa que tem a sua autoestima, o seu senso de eu e de identidade aniquilados. Não tem, é um vazio. Então, é uma pessoa que está o tempo inteiro dependendo da aprovação do julgamento alheio e se sente o tempo inteiro ameaçada. Se uma pessoa se sente o tempo inteiro ameaçada, a primeira reação dela é ameaçar. Ela está sempre à espreita, né? Então, qualquer coisa que saia do controle dela, ela age com hostilidade. O outro ponto ela é incongruente. O que seria uma pessoa
com comportamento incongruente. Significa que a ética, a moral e os valores dessa pessoa, eles não valem para todas as situações. Eles valem apenas para atender aos benefícios, necessidades e desejos do eu narcísico, né? Então, a ética, a moral e os valores são fervorosamente manifestados. Ela fala, é a famosa defensora da moral e dos bons costumes, mas a defensora da moral e dos bons costumes vale só para ela, se atende aos desejos dela, porque se isso tiver atendendo às necessidades e desejos do outro, não vale, ainda mais se for diferente do que ela é ou do que ela quer, porque ela não enxerga o outro, ela não enxerga o diferente, tá? Então, na prática, é a famosa faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É a hipocrisia. Isso é uma incongruência. É quando na teoria se diz uma coisa, mas na prática, né, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Vale para você, mas não vale para mim. A mãe narcisista ou narcisista tem opiniões extremas, crenças tendenciosas, vê o mundo em preto e branco, julga tudo e todos de maneira exagerada e infantil. Ela é deslumbrada. O que significa isso? Que ela tem valores superficiais e mania de grandeza, porque ela precisa se sentir o tempo inteiro importante e especial pelos outros, né? É facilmente encantada com o que é caro, belo, sofisticado. A beleza e o condicionamento financeiro privilegiado de alguém é passível de perdão e até erradicação de atributos duvidosos, de pesos e falhas de caráter em prol desse status, dessa condição de sustentar esses valores superficiais e aparentes, né, vaidosos, estéticos. Ou seja, é uma pessoa que os valores são deturpados, são denegridos, né? Você não tem um valor humano, você tem um valor atribuído a algo externo dela e das situações e dos outros. A mãe narcisista, ela tem muita vergonha, mas ela jamais vai admitir essa vergonha. Ela não aceita os próprios defeitos, fraquezas e, obviamente, não aceita defeitos e fraquezas nos outros. Lembra? No encontro passado a gente falou que um dos pontos pré-requisitos dela, ela busca um nível de perfeccionismo e excelência para além do possível. Ela busca o impossível. Então ela não aceita defeitos, fraquezas nela. E ela tem muita vergonha, ela carrega muita vergonha, só que ela jamais vai admitir isso. Ela vai estar sempre sustentando uma máscara e uma pose de bem resolvida, de Mulher Maravilha, eu dou conta de tudo, pode vir, deixa que eu pego, põe nas minhas costas. Mas ela, por dentro, tá destruída e aniquilada. Mas ela não admite, porque admitir significa ela revelar a vergonha, significa ela dizer que ela não é boa o suficiente. As mães narcisistas ou os narcisistas fazem lavagem cerebral. É verdade, né? O nível de pressão, persuasão e adestramento, de controle e condicionamento chega num lugar que, como no item anteriores que a gente falou, a pessoa questiona a própria sanidade mental e ela começa a ser convencida através de manipulação e chantagem em comportamentos e atitudes que se tornam hábitos abusivos e narcísicos. Então chega um momento que essa pessoa ela sofre essa lavagem cerebral, que seria ela muda, mas é que não é uma mudança positiva, benéfica ou de dentro para fora. É uma mudança que vem externalizada, sob pressão, coação, persuasão, adestramento e condicionamento. Olha a gravidade e a profundidade de um comportamento narcísico.
mesmo depois de morta, ou do filho, da filha se distanciar, de cortar relações com essa mãe ou com essa pessoa de comportamento narcísico das suas vidas, as palavras proferidas, né, por essa lavagem cerebral do narcísico continuam a reverberar nos ouvidos dessas vítimas. São as famosas pragas, né? Praga de mãe, que a gente brinca e não deveria brincar com esse assunto, né? Praga de mãe pega. Gente, absolutamente, né? Tudo que os outros dizem, a gente pode estar muito fortalecido na nossa autoestima e no nosso amor próprio a ponto de não nos atingirmos por isso. Mas quando a gente está criando, constituindo a nossa personalidade, identidade, quando somos crianças altamente, 100% dependentes da aprovação, da ajuda, da nutrição de um pai e de uma mãe, o que eles dizem para nós fica marcado na nossa memória celular para sempre. E geram crenças, afirmações que muitas vezes são limitantes, que não condizem com quem somos, mas com o filtro sujo e a percepção limitada dos pais, porque estão olhando os filhos com os seus próprios, as suas próprias projeções, expectativas com as suas próprias crianças internas feridas. Não estão olhando os filhos como individuações, pessoas, seres distintos, diferentes do que os pais são. Então, enquanto não acontece essa individuação e o respeito à mesma, o pai e a mãe diz para os filhos o que eles são, quem eles deveriam ser e quem eles não são e quem eles não deveriam ser. Mas, afinal de contas, quem somos e o que devemos ou não devemos ser? A única pessoa que pode saber disso somos nós mesmos. Né? Então a gente precisa em algum momento nesse processo de individuação, que é cortar esse cordão umbilical, né? Sair da infantilização e codependência emocional, financeira, o que quer que seja com os pais, a gente alcançar esse lugar de maturação pessoal, de maturidade, né? De responsabilidade por quem somos, pelas nossas vidas, necessidades, felicidades, e isso constitui é impossível realizar esse movimento sem contradizer o que o pai esperou, projetou e disse sobre nós. É uma desconstrução para uma construção essencial. Então, o que acontece é que muitas vezes, né, o filho, o adulto, está buscando a sua individuação, e aí nesse processo de desconstrução do eu idealizado, para atender e agradar as exigências, expectativas dos outros, da família, da sociedade, passa-se por esse questionamento dessas vozes internas, que são os autojulgamentos, que vieram da onde? Surgiram da onde? Sozinho eles não vieram, a gente não vem com essas vozes embutidas, né? A gente pode até vir com elas no nosso DNA, mas alguém dá o gatilho para essas vozes, e são vozes dos pais, né? E a voz da mãe, a mãe tem um papel muito mais forte, né? Então, o que a mãe diz fica incrustado numa parte do cérebro e realmente é um exercício para a vida inteira para tirar, caso seja prejudicial o que essa mãe disse, né? Se a mãe te critica, te denigre, não te elogia, só aponta suas falhas, os seus erros, se ela não reconhece a sua beleza, a sua luz, né? Se ela não reconhece, por outro lado, também as suas falhas e os seus erros e passa pano, é uma linha tênue e delicada, né, gente? Mas aqui a gente tá falando do caso das mães narcisistas que, por serem narcisistas, elas não conseguem enxergar, reconhecer e elogiar os seus filhos. Não conseguem. Por quê? Porque ninguém pode ser melhor do que ela. Espelho, espelho meu. Quem é mais bonita do que eu? Branca de Neve, vai pra floresta morrer. Porque você é uma ameaça pra mim, pra minha condição, né? São as mães que não suportam a felicidade do filho. Dizem que ficam felizes pelas conquistas dos filhos, mas aquilo está
ofendendo pessoalmente a elas e elas morrem por dentro. Se os filhos forem felizes atendendo as expectativas, vontades e desejos que ela projetou sobre o filho, beleza. Porque provavelmente o filho não vai ser feliz de verdade. Mas se o filho estiver querendo ser feliz, fazendo suas próprias escolhas, a mãe narcisista não vai aceitar e admitir isso. Porque é a morte dela. Mães narcisistas praticam bullying. Agressões verbais ou físicas reagem de forma amarga e vingativa quando se sentem ameaçadas. Melindrosas, rancorosas, dão ferroadas gratuitas para acabar com o bom humor e a felicidade de quem elas invejam. E as mães narcisistas invejam, em primeiro lugar, as próprias filhas. Especialmente quando essas filhas criam a individuação. As mães narcisistas vivem fazendo comentários desagradáveis, disfarçados de conselhos de mãe dedicada para envergonhar ou humilhar a própria filha. Já passaram por isso, gente? Pois é, difícil, né? É a mãe que desempodera a própria filha, que ao invés de ser a leoa que protege, joga o Simba, joga o leão, é o irmão do Mufasa, né? O Scar, que joga o Simba pra morrer. Então é essa mãe que ao invés de proteger, joga o filho para fora do ninho. Faz questão de rejeitar, de excluir, de tratar mal, de abusar. E é muito mais comum do que a gente acha, pensa, o que a gente quer ver, né? Quer falar sobre, é um assunto tabu. Mães narcisistas, obviamente, têm um comportamento infantilizado, não respeitam limites pessoais nem dos outros, ignoram a vontade dos outros ou os compele a seguir o que ela deseja. Nada é mais importante que os seus planos, desejos e problemas. A filha da mãe narcisista é tratada como um acessório, ou quando a filha não se submete a atender os desejos e necessidades narcísicos dessa mãe, ela é tratada como uma criança rebelde, porque ela tenta impor os seus limites, a mãe dizendo, aqui não, isso não está me fazendo bem, mas a mãe narcisista não olha para as necessidades do outro, ela não enxerga o outro. Então essa criança é rebelde. Olha como essa criança é rebelde, olha que criança ingrata, não me respeita. Mas quem não está respeitando quem? Da onde começa esse desrespeito, né? A mãe narcisista foge da verdade, ela tem pânico de encarar a verdade, porque ela distorce as situações, as falas, os comportamentos, sempre para ficar no lugar de vítima, né? Ou para ter os seus desejos e vontades atendidos. A mãe narcisista é negligente emocional, ela demonstra frieza, falta de interesse ou repreende a emoção dos outros. Esse é muito bom. Ela tem um senso de direito dilatado. O que é isso, Bia? Senso de direito dilatado é uma pessoa que se usa da sua condição de autoridade, mas vai além da sua tutela. Ou seja, com o título de pai, mãe, chefe, marido, esposa, etc., exerce uma influência direta sobre os outros, de autoridade, e impõe opiniões próprias e faz bullying. Acredita ser dona não somente da aparência dos outros, né, no caso da filha aqui, mas do seu comportamento, atitudes e escolhas pessoais. Tem o hábito de rejeitar a identidade, individualidade e autonomia da filha, como se fossem totalmente descartáveis ou não tivessem valor real algum. Mães narcisistas todas têm um traço muito marcante, depressão, porque elas têm uma ferida aberta na sua autoestima, uma tendência à autocrítica e ao autodesprezo, incapacidade de amar e tratar a si mesma com complacência, perpétuo
acentuando sentimentos de auto-rejeição. Negam a sua própria vulnerabilidade, a existência de problemas de ordem psicológica e emocional. Vivem uma vida marcada pela insatisfação. Quando o seu descontentamento de forma generalizada afeta os seus relacionamentos de forma dramática e muitas vezes irreparável, finalmente se veem tomadas pela depressão. Mas nunca, disse nunca, vão admitir que são depressivas, porque elas precisam passar a autoimagem construída, mascarada, idealizada para o mundo de perfeitas, felizes, né? De não humanas, porque o narcísico não se humaniza. Então, ele não tem defeitos, falhas. Ele preserva a sua imagem ilibada, mas é uma imagem distorcida, uma aparência. Ele vive de aparências. Ele é preso e escravo das aparências dos outros. Ele não consegue ser ele mesmo, porque ele não sabe quem ele é. A mãe narcisista ou narcisista mente descaradamente, além de não cumprir as promessas, né? Vive se comparando com os outros, mas essa comparação externa, ele vai verbalizar, expressar, nunca se colocando no lugar de inferioridade. Ele vai sempre se comparar aos outros, mas se colocando no lugar de superioridade, do tipo, caramba, você viu fulano? Engordou, né? Você viu fulano? Perdeu tudo. Você viu fulano? Faliu. Você viu a ciclana? Separou. E sempre fazendo comentários para denegrir, inferiorizar e humilhar os outros para continuar num lugar de superioridade, num lugar da sua imagem construída e ilibada, que não é real, não condiz com a sua realidade e que não é verdadeira. A mãe narcisista possui o comportamento de negligência afetiva. Ela não é nada carinhosa, ela não dá carinho. Não gosta de intimidade ou aproximação, tanto físicas quanto emocional. Essa é muito boa, ela dá presentes esquisitos. Eu acho até que a gente comentou sobre isso na parte 1 no último vídeo. O que é dar presentes esquisitos? É tipo, a filha odeia amarelo e ama verde. A mãe vai lá e dá uma bolsa amarela, porque ela ama amarelo. E ela não consegue enxergar a filha como é. Então ela dá presentes que não condizem com os gostos, necessidades, desejos, vontades e quereres dos outros. Porque ela se baseia, ela vê o outro a partir da percepção umbilical, egoísta, prepotente e egóica dela. Ela não enxerga o outro. Ela tem flutuação de humor, sentimentos antagônicos, que seria bipolaridade, né? Não é dizer todo mundo passa por fase, todo mundo uma hora tá passando por momentos felizes, depois tá por momentos mais tristes, né? Que são as ondas, os altos e baixos da vida. Legal, todo mundo passa por isso, porque nada é permanente, linear, a vida não é assim, a vida é movimento constante, impermanente. Só que a característica aqui é realmente uma característica de bipolaridade, porque em um minuto ela vai lá para cima e no momento seguinte ela vai lá para baixo. Não tem uma flutuação harmônica, é uma inconstância agressiva, né? É uma flutuação constante, não tem um espaçamento, né? É uma bipolaridade. Então, ela extravasa nos outros para não implodir, porque ela não é madura emocionalmente, ela não consegue suportar o próprio caos interno, então ela joga isso para fora dela. Ela é invejosa, né, claramente, não suporta, especialmente quando a filha, especialmente quando é mulher, né, recebe mais do que ela, qualquer que seja esse mais atenção, mais elogio, mais conquistas, mais dinheiro,
mais sucesso, mais o que quer que seja, tá? E aí o que acontece é que ela tem uma língua venenosa e ela desmoraliza, faz questão de desmoralizar, agredindo, né, com uma agressividade muitas vezes passiva, que é aquela agressividade velada, se utilizando de sarcasmo, de ironia, né, para fazer bullying, para desmoralizar essa filha, ou ataques abertos de críticas destrutivas gratuitas, né? Aquela história de quando você vai visitar a sua mãe e ela olha pra você de cima a baixo e fala: caramba, como você engordou, nossa, você tá horrorosa, que cabelo é esse? E essa roupa ridícula que você tá usando? Mas eu não te criei pra você estar assim, desse jeito? E aí ela pode até entrar no lugar de, além de te criticar, ir para o lugar de vítima, desconsiderando a mágoa, o desconforto que ela causou em você para te inferiorizar, para ela ficar bem com ela mesma, né? E além disso, ela vai para vítima, porque eu fiz tudo por você, eu dei meu melhor, eu te criei, olha o que aconteceu, e você não é capaz nem de se vestir direito para me agradar quando eu venho te visitar. Isso se por acaso, né, o que é muito difícil, a mãe narcisista ir visitar o filho, porque ela não sai do seu palácio, do seu império, né? Os filhos têm que ir visitar essa mãe, ir lá, né, e bater continência, nossa, como você está maravilhosa, madrasta da Branca de Neve, né, espelho meu. Então tem que ir lá jogar confete para essa mãe. Porque ela não é uma via de mão dupla, não tem troca. É só o filho que vai até ela. Não tem ela ir até o filho. Não existe isso. Ela é interesseira, né? E esse interesse vem dela ter contatos influentes, status, poder, reputação, para ela poder manter essa imagem idealizada dela, né? Porque ela não suporta mostrar e essa vergonha que ela carrega de não ser nada nem ninguém, não ter valor, não ter autoestima nenhuma, que é totalmente colocada nos ombros dos outros. Ela sabota a felicidade alheia, nunca está satisfeita e feliz, não tolera ela não ser o próprio centro das atenções, nunca está satisfeita com o que ela é e o que ela tem. E a filha jamais pode ser mais feliz do que ela. Ela guarda rancor, né? Obviamente. Então assim, ela vai marcar, ela vai anotar no caderninho dela, físico ou mental, o seu erro e a sua falha. E no momento propício ela vai jogar isso na sua cara, é o rancor. Mas quando você tinha 2 anos de idade, sabe o que aconteceu? Você jogou a sua chupeta no chão. Olha o que você fez. Você me feriu e você nem percebe. Você fez de propósito. Tem essas distorções também, né? Por quê? Porque ela não consegue enxergar que você era um bebê de 2 anos e que a sua chupeta só caiu da sua boca. Porque isso, de alguma forma, atingiu ela levou pro pessoal, porque mães narcisistas levam tudo pro pessoal, né? Então ela vai acusar você disso como se fosse uma ofensa pessoal e ainda vai jogar isso na cara, não importa se você tem 30, 40, 50, 60, 80 anos. E essas são as frases que a gente falou nos pontos anteriores que ficam na cabeça, né? Aquelas frases das mães que as mães nos dizem que ferem nossa autoestima, que acabam com a nossa autoestima, do tipo: você tem dedo podre, você nunca vai escolher um homem certo, quando você tiver filho, você vai ver, você vai ver quão ruim você vai ser para ele, pior do que eu fui para você. Essas pragas, né, de mãe que realmente a palavra tem um poder. E aí essas frases, essas falas ficam marcadas como essas crenças limitantes. Então elas guardam rancor, né, são rancorosas, têm o erro registrado na memória, jogam na cara para atender às suas próprias vontades, mas, em contrapartida, tem uma memória fraquíssima para lembrar das suas qualidades, do que você tem de bom, das suas conquistas,
para os seus sucessos. Isso assim passa. É sério? Ué, mas você passou no vestibular? Não, você sempre foi burro. Eu lembro, você foi reprovado na USP. Tá, mãe, mas eu passei no Mackenzie. Ah, mas Mackenzie? Ei, mas Mackenzie tem que pagar, Mackenzie pra burro. Tem sempre um jogar na cara e um desvirtuar aí pra te atacar e te agredir. Mães rancorosas, mães narcisistas têm problemas de intimidade, claro, né? São intolerantes, se recusam a aceitar a própria humanidade. Como é que vão aceitar a humanidade do outro, né? E por isso criam barreiras entre os seus sentimentos e quem realmente são. Logo, não se revelam e não conseguem constituir uma conexão empática, afetiva e intimista com alguém, porque tem pânico de mostrar quem realmente é. Se odeiam, são incapazes de se aceitar, nutrem ódio profundo contra si, porque não correspondem à própria imagem idealizada de perfeição e sucesso absoluto. Claro, ninguém humano, perfeitamente imperfeito, vai condizer, fazer jus a um eu idealizado, porque isso não existe, né? Mães narcisistas têm problemas de relacionamento no trabalho e relacionamentos amorosos. São arrogantes, exploradoras, insensíveis, roubam ideias dos outros e tratam os outros como seus serviçais, né? São agressivas, passivas. O que seria isso? Como funciona o comportamento de uma pessoa que tem essa característica de ser agressiva passiva? A agressividade passiva não é aquela agressividade direta. São comentários indiretos, maliciosos, cheios de ironia, sarcasmos, para destilar o seu veneno. Elas não têm coragem de falar na cara, então vai por uma forma indireta. Discursos com significados duplos, intencionados a desmoralizar e desarmar, no caso aqui a filha, né? Ao mesmo tempo, usam essa agressividade passiva como um abuso psicológico mais eficiente que mascara as suas verdadeiras motivações malignas com sofisticação. É aquela pessoa que a gente brinca, né, que não deveríamos brincar, de bater na sua cara com luva de pelica. É isso que é agressividade passiva, é isso que a mãe narcisista faz, pra ficar nesse lugar que ninguém vai contestar a agressividade dela e ela permanecer no lugar de vítima, tá? Elas não têm, a mãe narcisista não tem escrúpulo. O que significa escrúpulo, né? Ela não apresenta remorso. Ela usa táticas baixas de persuasão, manipulação e chantagens emocionais. Então, é muito parecido... Caramba, me fugiu aqui aquela doença psíquica das pessoas que matam e não tem sentimento nenhum. Caramba, me fugiu completamente o nome. Se alguém aí lembrar e quiser me ajudar, agradeço. Não é esquizofrênico, não é o esquizofrênico, é o outro. Alguém me ajuda, por favor. Então é esse não ter escrúpulo, né? Porque é você não se sensibilizar. Você mata o outro, você causa uma dor no outro e tudo bem. Toca-se a vida. Seguimos, sociopata. Graças, Maria querida de Guatemala. Um beijo. A mãe narcisista, psicopata, isso, obrigada, psicopata. As mães narcisistas têm esse grau de psicopatia, né? Então, o psicopata é aquele que já se cristalizou, enrijeceu, nada o toca, a não ser atender os seus desejos e vontades. A mãe narcisista abusa de entorpecentes. Por quê? Porque ela se recusa a lidar com os seus próprios problemas psicológicos e emocionais de forma mais aberta. Então, ela se automedica como um alívio imediato do seu próprio caos interno e como forma de escape, fuga, amortecimento para não ter que se aprofundar, abrir, olhar
né, o que ela mesma provoca e causa. Então, ela abusa de entorpecentes, tá? Exibe momentos de lucidez, isso é muito bom. Porque a mãe narcisista pode ser que em alguns momentos, até nesses de entorpecimento e escape, certo, alívio mascarado com os entorpecentes, ela vai dar o quê? Um sossega-leão, ela vai dar uma calmadinha. Só que é um falso momento de lucidez e que sempre vem com um rebote, um efeito rebote. O que seria isso? Tem uma calmaria que precede o esporro. Significa dizer que tem pequenos momentos de lucidez, mas eles vêm seguidos de longos períodos de tristeza e conflito. Seria o que a gente chama aqui de uma bad trip, né? De uma ressaca, uma rebordosa. Então ela deu lá a sua calmadinha, só que isso tem um efeito rebote depois que vai durar um longo tempo com uma longa ressaca e efeito. Ela nega veementemente os seus ataques verbais e as suas atitudes, os comportamentos impróprios, como se fossem produtos da imaginação fértil da filha. Então, a filha de mãe narcisista vai questionar, né, os ataques verbais e demais atitudes para se defender. A mãe narcisista vai fazer um jogo psicológico, distorcer, deturpar essa dinâmica e fazer que é aquela questão de questionar, a filha questionar a sua sanidade mental. Né? Ela vai inverter tanto o jogo, a dinâmica, se colocando no lugar de vítima, que aquele que estava só se defendendo vai começar a pensar que ele realmente é o culpado e o agressor dessa situação. Ou então ele vai questionar se ele é louco. Caramba, será que eu inventei isso? Não, isso é fruto da minha imaginação, não é de verdade, então? Olha, alguém escreveu aqui, a mãe narcisista nunca irá fazer terapia. É verdade. Ela nunca vai fazer terapia. Aí me perguntam, você acha que um dia ela procura tratamento narcisista? Eu acho que não. Não, porque o narcisista, né, com todos esses requisitos, comportamentos e que configuram a sua qualidade narcísica, inclusive a psicopatia, ele não vai sair de si, porque ele está se defendendo. O narcisista, para sair da condição de narcisista, o narcísico dentro dele precisa morrer. Aí ele vai deixar de ser narcisista. Se uma mãe narcisista, um narcísico procurar terapia, é porque em algum lugar dele, ele está buscando, em algum lugar dele, o ego está se desprotegendo, desfazendo dessas camadas e estratégias de defesa, e ele está morrendo em algum lugar. E aí vai precisar de uma puta estrutura, rede de apoio, suporte, acolhimento dele e dos outros, porque vai ser uma crise existencial. Porque ele vai deixar de ser ele, vai deixar de ser o eu, a identidade, personalidade que ele criou para ser no mundo, né? Agora, o que acontece para as filhas e filhos de mães narcisistas, já que a mãe e o pai narcisista nunca vai buscar um terapeuta, é o filho e a filha buscar a terapia e fazer esse processo de dissociação, discernimento do joio do trigo, né? De agradecer aos pais, ao pai e à mãe narcisista pela vida que recebeu, mas, né, deixar o que é do pai com o pai, o que é da mãe com a mãe, ficar com o que é seu e bola pra frente. Segue a vida, segue o baile, move on, e deixa a doença, a psicopatia, a distorção de quem é essa distorção, e vai olhar pra dentro, porque provavelmente se você tem um pai e uma mãe narcisista, você herdou. E, né, como filho, não adianta o pai dar um exemplo pro filho quando é pequeno que ele não faz, a hipocrisia que eu disse, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. O filho aprende por repetição, e por repetição honesta, né? Então, se o filho de mãe narcisista conviveu muitos anos da vida com essa figura, provavelmente a sua autoestima também está aniquilada, anulada, e você vai precisar, para não perpetuar esse comportamento emaranhado, kármico, você vai precisar passar pela autoanálise terapêutica. Fazer essa separação, dissociação com o que é dos seus pais, narcisistas,
e olhar para os comportamentos narcísicos que você herdou, por repetição, por precisar sobreviver nesse ambiente, né? Que tá herdado aí. Você vai ter que fazer um puta trabalho. É um puta trabalho de desconstrução para você não repetir. Porque a nossa tendência é repetição, é repetir, tá? Vamos tentar terminar aqui, que tá acabando os pontinhos, hein? Será que a gente consegue? Aqui já foi. Ela não aceita, mãe narcisista não aceita crítica nem uso do livre-arbítrio dos outros, né? Nem visões de mundo diferentes das delas, tem as próprias e aí isso acabou. Acho que a gente consegue, hein? A mãe narcisista é vingativa. Quem a contraria, paga um preço. E qual preço é esse? A mãe narcisista se vinga denegrindo a reputação e os relacionamentos da filha. Ela não tolera a mãe narcisista ser questionada, esquecida ou abandonada. A filha de mãe narcisista que, entre aspas, né, se atreve a recusar o papel de atriz coadjuvante para escrever e vivenciar o papel de protagonista da própria história, da própria vida, que é o caso desses filmes da Disney, né, que marcaram a nossa infância, a Cinderela, a Gata Borralheira, a Branca de Neve, a Chapeuzinho Vermelho, todos esses femininos, filhos, né, filhas que são arquétipos externalizados do condicionamento materno e que vão para a vida, pagam um preço, né? E aí é esse, de não ser mais atriz coadjuvante, de não ficar ali no sótão, né? Não ficar presa na masmorra, esperando alguém vir salvar, que resolve salvar-se por si mesma e protagonizar a própria história, a própria vida por merecimento e direito, né? O que acontece? A mãe dessa filha, a mãe narcisista dessa filha que se emancipou, ela vai realizar uma campanha maliciosa contra o seu nome. Ela é dissimulada, a mãe narcisista, né? E ela possui dotes artísticos de primeira qualidade. Se ela for ignorada, abandonada ou questionada por essa filha, ela vai colocar a máscara da mãe coitada, a coitadinha, né? E ela vai usar todos os recursos que ela tem disponíveis, todo o repertório que ela tem na psique doente dela, para denegrir a imagem dessa filha. Tipo, dizendo que a filha é ingrata, que a filha é uma rebelde, que a filha é agressiva. Ela vai denegrir que é louca, que é puta, que é o que quer que seja, né? Para essa filha perder o respeito, porque ela sente que ela foi desrespeitada, tá? Protegida pela instituição sagrada, entre aspas, mãe, e com a ajuda de chavões do tipo, eu fiz o melhor que eu pude, ela vai projetar uma imagem de mártir para a sociedade para convencer a todos das suas supostas boas intenções e total inocência, que a gente volta lá pro comecinho, lá na parte 1, no vídeo 1, que ela faz... Não interessa o que acontece, a mãe narcisista é uma vítima, né? Então ela não vai assumir os próprios erros, falhas, culpas, responsabilidades, então nenhuma, porque ela não é madura e adulta, ela tá num lugar infantilizado. Bom, eu tô muito feliz que a gente conseguiu terminar os itens. Eu tô muito grata aqui pela interação de todos vocês. Realmente dá pra ver, né, que não é um assunto isolado, que tem muita gente que passa por isso. Chegar ao ponto de falar sobre isso é uma conquista muito grande, porque filhos e filhas de mães, pais narcisistas crescem sem autoestima, autoconfiança e crescem se sentindo inadequados, errados, com vergonha de serem quem são. Então, chegar nesse ponto de fala já é uma cura e liberação e libertação e reconhecimento da sua vítima, podendo sair dela
para transformar e protagonizar a sua história. Eu tenho 5 segundos, gratidão a você que me ouviu até aqui, a gente segue até o próximo.